Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra neste dia a festa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, festa litúrgica que nos convida a refletir sobre os sinais miraculosos de um Deus amoroso que quer estar junto do seu povo. A festa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior recorda aquele acontecimento acontecido em 352, na qual Nossa Senhora apareceu àquele homem, um fidalgo chamado João, que tinha o desejo de construir algo de fé para a igreja. Maria pede a este homem que construa a igreja no lugar aonde ela irá indicar. O lugar que ela irá indicar será através de um sinal miraculoso. Maria, naquela mesma noite, no dia 5 de agosto, aparece também em sonho ao Papa e diz a ele que quer que naquele lugar, aonde aparecer o sinal, seja construído uma igreja dedicada a ela. O sinal que Maria dá ao seu povo naquele momento é o sinal da neve. Em pleno verão, no hemisfério norte, neva sobre um lugar específico, um monte chamado Monte Esquilino, uma das 7 colinas romanas, e o Papa reconhece naquele sinal o lugar aonde Maria escolheu para que seja construída a sua casa. E ali é edificada uma igreja em honra a Maria, Maria Senhora da Neve. Anos depois, após o Concílio de Éfeso, o Papa Sisto III decide construir uma igreja, uma grande igreja, nos fala a história. E ele escolheu aquele mesmo lugar. E sobre onde estava esta pequena igreja, ele constrói a grande basílica, a Basílica Maior. E daí vem o nome que nós conhecemos, Santa Maria Maior. É bonito quando nós olhamos para esses sinais na história e percebemos que Deus estabelece uma casa junto do seu povo. E esta passagem da história nos recorda que a casa principal que o Senhor quer habitar é o nosso coração.
E pela nossa vocação cristã, pela graça do batismo, nós nos tornamos pedras vivas da edificação do templo do Senhor. Celebrar a festa da dedicação da igreja da Basílica de Santa Maria Maior é perceber que Deus caminha junto com o seu povo. Como nos fala a primeira leitura proclamada hoje, a leitura do livro dos Números, o povo de Israel que atravessava o deserto em direção à terra prometida, e diante dos desafios desta caminhada, sente o fracassar na fé, o vacilar na fé. Surge neste momento da caminhada diante de uma necessidade, que é a necessidade da água. Água para saciar a sua sede, água para saciar a sede dos animais. O povo vacila na fé e começa então a murmurar contra Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, na sua santidade, faz, através daquele gesto indicado a Moisés, de bater com a vara na rocha, brotar água, e água em abundância. O sinal da água que brota da rocha é o sinal do Cristo. Cristo, verdadeira rocha. Cristo que nos faz e jorra sobre nós a água do seu amor, da sua misericórdia, que sacia toda a nossa sede de felicidade, nos enche de esperança, nos enche de amor. Deus caminha com o seu povo. Deus está em todos os momentos. E podemos exclamar, neste tempo de pandemia, o Senhor está conosco. E o Senhor nos convida a beber da água que brota do seu coração, da água viva da sua palavra, da água viva que recebemos do encontro pessoal com Ele na oração. O Evangelho de hoje nos lança esta provocação. Jesus, em Cesareia de Filipe, aquele lugar tão bonito, tão próspero, lança esta pergunta aos seus discípulos e também a nós. Para vós, quem dizeis que eu sou? Na nossa caminhada de fé, somos chamados a este encontro pessoal com Jesus. Conhecer Jesus, não repetir fórmulas. Temos às vezes a tentação de ficar na primeira pergunta que Jesus dirige aos seus discípulos. O que dizem os outros que eu sou? E às vezes repetimos o que ouvimos. E às vezes decoramos fórmulas. E não vivemos o nosso encontro pessoal com Jesus. E não conhecemos Jesus. Jesus é o centro da nossa fé. A nossa fé não se baseia numa ideia, numa ideologia, mas em Jesus. O centro da nossa felicidade está em conhecer e seguir Jesus. Claro que no seguimento de Jesus, como Pedro, que diante da pergunta de Jesus, responde com a força do Espírito, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Pedro que representa a comunidade dos discípulos, que através da graça do Pai, reconhece em Jesus o enviado dele. Pedro, que vemos logo na sequência do Evangelho, vacila diante da manifestação da cruz. Quando diante do caminho de Jesus, Jesus fala daquilo que está por vir, que é justamente a rejeição, o sofrimento, a cruz. Pedro tem a tentação, que é a nossa tentação humana, de sempre fugir. De fugir das cruzes que aparecem no nosso caminho, em vez de abraçá-las com amor, com fé, com Jesus. Jesus hoje nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a sairmos da nossa zona de conforto. Segui-lo é também abraçar a cruz. Não podemos fugir das cruzes que aparecem em nosso caminho. A cruz é sinal de amor. A cruz se torna degrau de santificação. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando a festa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, queremos confiar à Virgem Maria o nosso caminho de fé, o nosso coração, as nossas sedes que brotam ao longo deste caminho. Sede de amor, de esperança, sede de Deus. Que a Virgem Maria nos ajude e nos conduza ao conhecimento verdadeiro de Jesus. A encontrar Jesus, reconhecer o seu rosto, a sua palavra, no dia a dia da nossa vida e nos fazer discípulos. Na alegria, nas dificuldades, nas fraquezas do caminho,
encontrar em Jesus esta fonte da água viva. Que Maria, nossa mãe, nos conduza nesta caminhada rumo ao céu. Que possamos ser cristãos e cristãs hoje, conscientes do dom da vocação. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu e nos envia, como pedras vivas do seu templo, a ser testemunhas da sua bondade e da sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.